Olá, bem-vindo ao nosso congresso A Criança e o Adolescente, Cuidado, Proteção e Direitos. Eu sou Luciana Falcão, tenho o privilégio de coordenar um projeto Calçada no Brasil e também sou pastora auxiliar da Primeira Igreja Batista das Palmeiras, lá em São Gonçalo, e é a partir dessa experiência que eu vou estar falando com vocês. Então é um privilégio muito grande, né? E que ótimo que você está aqui participando desse congresso, e eu acredito que já está sendo bênção na sua vida. Para a gente é uma oportunidade ímpar de poder abençoar pessoas do Brasil e de outros países, compartilhando conhecimento de várias outras pessoas, das experiências delas, né? E hoje a gente vai tratar nesse momento sobre a igreja como um lugar seguro. E o tema da nossa palestra, né? A igreja é um lugar seguro? Será? Então a gente precisa pensar a igreja, se ela é um lugar seguro, o que pode tornar a igreja um lugar seguro, pensando nas pessoas que trabalham com as crianças, todas essas temáticas, e pensando especialmente quem é essa criança e adolescente que é alvo dessa proteção da igreja. Então eu quero compartilhar com vocês de início uma experiência, uma reflexão que tivemos junto à Missão Aliança, no encontro de parceiros recente, uns 2 anos atrás, pensando sobre direito à criança, a espiritualidade, e eu quero destacar 2 coisas importantes que eu vi naquele congresso e que também vai servir de tema para a nossa conversa inicial. Depois a gente vai ter outras referências, outras pessoas também com as experiências que a gente passou nessa dinâmica de proteção à criança e adolescente. E eu quero então pegar 2 verdades, dois pontos relevantes para a gente tratar sobre o tema. Então, uma das verdades que a gente quer destacar para pensar a criança, um lugar seguro, a igreja é um lugar seguro para a criança, está no livro de Lucas, capítulo 2, 52, você vai poder pegar sua Bíblia também para acompanhar, se desejar. Diz assim: e crescer Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens, né? E paralelo a isso, essa palavra da Bíblia, de Lucas, essa verdade bíblica, há também a verdade jurídica, que traz o ECA, na Lei 8.069, que é o ECA, no artigo 3º, o ECA diz o seguinte: a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo de proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Então nós estamos vendo o paralelo bíblico e juntamente com o que diz a nossa lei. Aí no parágrafo único vamos também ressaltar o que diz o ECA: os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem distinção de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal, desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencia as pessoas, as famílias ou as comunidades em que vivem. Então é bem interessante o que diz a Bíblia e o que diz o artigo 6 do ECA e o que diz o artigo 3 do ECA. Pensando ainda sobre o ECA, lá no artigo 6 traz um dado interessante da criança e adolescente que a gente precisa considerar para pensar a igreja um lugar seguro. Fala o seguinte: da condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Todas as pessoas estão em desenvolvimento. Nós estamos crescendo, você hoje está participando do congresso, do nosso congresso A Criança e Adolescente, Cuidado, Proteção e Direitos, e é possível que muito daquilo que você tem ouvido é uma coisa nova, está construindo, né? Está aumentando o seu campo de visão da criança e adolescente, você está se desenvolvendo como pessoa, como profissional, como cristã, dentro da sua dinâmica de vida. E assim também a criança e adolescente
mas eles estão em condição peculiar e tem que ser pensado isso quando se está trabalhando a dinâmica da criança e adolescente na igreja. Eles estão numa condição peculiar de desenvolvimento. A gente precisa olhar com cuidado. Se precisamos olhar com cuidado para alguém na igreja, e especialmente, vai ser criança e adolescente. Esse olhar de que eles estão se desenvolvendo e que é preciso todos trabalhando nessa construção de desenvolvimento. Então, a partir desses dois textos, tanto bíblico como da lei, no artigo 3 e parte do artigo 6, a gente vê o seguinte: crianças e adolescentes são pessoas com os mesmos direitos que as demais pessoas. E a gente já falou, né? É preciso entender e respeitar e contribuir para o processo de crescimento da criança e adolescente. A espiritualidade é direito da criança e do adolescente. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. E o ECA diz que a criança tem direito à espiritualidade. Então, espiritualidade, relacionamento com Deus, vivência comunitária, vivência de fé, na comunidade de fé, é um direito da criança e também do adolescente. Todos são responsáveis pelo desenvolvimento da criança e do adolescente. Todo mundo, família, escola, igreja, a comunidade, especialmente a família, que é a ela atribuído, dado esse privilégio, né, e essa responsabilidade. Mas a igreja é parte integrante desse processo e uma parte importante. Então, Jesus ele crescia em graça diante de Deus e dos homens, e esse mesmo crescimento é o que Deus deseja para toda criança e adolescente do nosso país, né? Mas para que seja possível esse desenvolvimento saudável da criança e adolescente, é preciso que a igreja seja um lugar seguro para elas. E aí a gente começa a trabalhar mais a nossa temática. Mas antes de fazer esse paralelo, tendo esse panorama do que diz a Bíblia, do que diz a nossa lei, que está em concordância, e a igreja então contribuindo para que tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus se cumpra na vida da criança e do adolescente, que é ter uma vida digna, uma espiritualidade saudável, crescendo num ambiente seguro. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: o que significa uma igreja como um lugar seguro? Não? Talvez seja essa pergunta que você está fazendo, e talvez por isso você está assistindo essa palestra. Então eu quero ressaltar alguns pontos importantes dentro desse nosso tema, que vai poder clarear, vai poder nortear o que seria uma igreja como um lugar seguro, diante de tudo que a gente tem ouvido, diante das coisas que já têm sido desenvolvidas em nosso país, como igreja, em relação à criança e adolescente. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar é que a igreja, como um lugar seguro, é uma igreja livre de ambientes de riscos de acidentes físicos. Pensando primeiro nessa situação de seguridade, da segurança física da criança e do adolescente. É preciso nós, que estamos na comunidade de fé, trabalhando nas igrejas, espaços religiosos, ver se, assim como a gente está trabalhando essa questão da acessibilidade hoje, né, que é uma coisa que é preciso pensar, acessibilidade, nós também precisamos pensar na segurança. O nosso templo é seguro para criança e adolescente? Né? A disposição de tudo que está no templo, a criança, adolescente corre algum risco? Não apenas no templo, mas nos espaços, nas salas, né? A gente vê muitos acidentes domésticos acontecendo, que armário que cai, que são coisas, né, cômodas que caem em cima das crianças. Às vezes as nossas salas, elas precisam ser decoradas, ambientadas para que a criança se sinta bem. Mas será que as coisas estão presas o suficiente para que também, assim como as cômodas, não caiam dentro das casas? Os nossos armários das nossas igrejas, nas salas das nossas igrejas, também correm esse risco de cair? Então, o que a gente pode fazer
para garantir a segurança da criança e adolescente. Nas nossas salas, outro espaço também importante, né? As escadas. Às vezes as salas das crianças são nos andares superiores. As escadas são seguras, possuem corrimão adequado ao tamanho das crianças. Elas têm grades de proteção. Como que se dá a subida dessas crianças para as escadas? Alguém conduz? Ou se elas tiverem que subir sozinhas, elas subirão em segurança ou correm algum risco? As janelas também são seguras, né? É necessário grades de proteção ou da forma como elas estão, as crianças estão em segurança? A gente precisa pensar isso, né? Os estacionamentos, também um outro lugar delicado. Eu quero trazer dentro desse espaço seguro um exemplo bem interessante de uma igreja, né? Que eu fiz parte, né? E a gente tinha lá na época um estacionamento anexo ao templo, mas os carros tinham disposições aleatórias. E as crianças terminavam o culto, elas corriam entre os carros, corriam no meio do espaço livre. Só que quando as pessoas iam sair com os carros, elas saíam de ré, e como estavam em disposição contrária, horizontal, vertical, inclinado, um ângulo diferente, várias formas, as crianças corriam risco da saída daqueles carros. Então foi feita uma campanha, foi visto esse problema e antecipou-se, né, a um acidente. Então foi feita uma campanha para que os motoristas ali pudessem estacionar de ré, para que ao sair com todos aqueles carros alinhados, pudesse ser vista a criança que está na frente, isso pudesse ser feito de uma forma segura para as crianças que também disputavam aquele espaço para um espaço lúdico. Então, esse ambiente seguro, livre de riscos, há resto de obras, há pregos, há vergalhões, há coisas expostas, há material de higiene, há material corrosivo que as crianças podem ter acesso. Nós precisamos pensar como fazer para que as crianças estejam protegidas por descuido, né, terem acesso a esse material e acabar acontecendo um acidente. Então, uma igreja como um lugar seguro precisa pensar sobre os espaços livres, né, ambientes livres de acidentes físicos. Também, material que a criança usa, né, a gente tem aquela tesoura, né, sem ponta e outras coisas, tintas, isso é tóxico, é alérgico, né, produz alergia. O que a gente vai dar para a criança manusear para que isso seja saudável para ela ou não? Então a gente precisa ver, nosso material é saudável, aquilo que a criança vai tocar é saudável, o espaço onde ela está é saudável, é arejado, está limpo, né? E isso é se preocupar sim com uma igreja como um lugar seguro. Uma outra coisa que eu quero trazer a igreja é um lugar seguro quando ela é uma comunidade de fé inclusiva e acolhedora, né? Essa palavra inclusiva está bem em moda hoje, né? Da inclusão, mas a gente precisa pensar isso quando se trata de criança e adolescente. Então a gente está vendo, lá no início a gente viu que a criança e adolescente é uma pessoa, né? Ela tem sentimentos, ela tem pensamentos, ela tem seus valores, ela tem sua personalidade, como ela desenvolve, como ela interage um com o outro. Ela está aprendendo a desenvolver relacionamentos saudáveis, mas ela é uma pessoa. Então quando ela chega à igreja, no templo, nos espaços religiosos, ela precisa ser vista dessa maneira, como uma pessoa. É muito ruim quando a criança, né, e tomara que isso não aconteça na sua igreja, ou se acontecia daqui para diante não aconteça mais. Às vezes as crianças chegam no templo com seus pais e quando as pessoas vão cumprimentar, só cumprimentam os pais. E as crianças ficam esperando que alguém fale, que alguém olhe, que alguém note, que alguém chame pelo nome, né? Então é importante que a igreja seja esse lugar de reconhecer criança e adolescente como pessoa.
que precisam ser chamadas pelo nome. A criança tem nome. Será que você sabe? Uma pergunta. Será que você sabe o nome das crianças da sua igreja? Né? O nome dos filhos, dos amigos, dos seus amigos da igreja? Né? É um grande desafio para a gente, quando está na liderança, aprender o nome das pessoas. E a gente precisa aprender, né? Especialmente quando se trata da criança adolescente. Ele, poxa, está me chamando pelo meu nome, né? Eu sou importante para o pastor, para a pastora, para o líder do ministério, e para a irmã que fica lá na cozinha, para aquele que está tocando. Ela precisa ser vista como pessoa. Então, ser reconhecida como pessoa, ela vai desenvolver, né, uma igreja inclusive acolhedora para a criança, aquela que permite, né, esse desenvolvimento de relacionamentos afetivos. A criança precisa ter relacionamentos afetivos na igreja. Aquele lugar precisa ser um lugar de acolhimento, um lugar que ela se sinta como dela também, né? Como a gente diz, a igreja é nossa. Então a igreja precisa ser da criança. A igreja não pode ser um lugar onde os pais estão levando a criança porque ela não tem onde ficar. Não tem com quem ficar, então eu vou levar a criança para a igreja e ela fica me esperando, né, acabar o culto, fica lá sentada, como se fosse uma pessoa à parte de tudo aquilo que está acontecendo. Pelo contrário, a criança precisa desenvolver relacionamentos afetivos, e na igreja tem essa beleza, porque muitas crianças não têm mais seus avós, ou estão longe, o avô, a avó. Ali há a possibilidade de ter contato com todas as gerações, não apenas com outras crianças, né? Então a gente está vendo aqui que é importante que a gente veja a criança, como pessoa. A igreja também, como uma igreja inclusiva, ela reconhece o direito de participação da criança e adolescente. Jesus, ele diz, né, deixem que as crianças venham a mim. Então, para a criança ir até Jesus, ele quer que a criança exponha, né, o que está no coração, o que está nos seus lábios, na sua mente. A igreja precisa ser esse lugar que reconhece o direito à participação da criança e busca esse desenvolvimento das suas habilidades e dos seus dons, né? As atividades da igreja precisam também ser pensadas a partir das necessidades da criança e do adolescente, não apenas dos adultos, né? Precisamos pensar nessas necessidades da criança e do adolescente. Estão sendo supridas as necessidades? É preciso também cuidar para que a comunidade de fé não corra o perigo de praticar negligência pedagógica. E isso aqui é muito sério, né? Porque às vezes a criança está num templo, o adolescente, especialmente a criança nessa hora, ela começa a fazer sonhos, ela não está compreendendo talvez a palavra que está sendo dita. Então as pessoas tiram as crianças do templo para uma sala, para coisa nenhuma. Na verdade, a gente está impedindo a criança de estar ali, né, ouvindo, né, de se relacionar com a igreja. Então a gente tira a criança do templo para colocá-la à parte daquilo que está acontecendo. Coloca numa sala e talvez dê brinquedos para ela, faça alguma coisa que não tem nada a ver com a atividade proposta no templo. Não tem nada a ver com a atividade proposta de adoração a Deus. Então a gente precisa ter um cuidado para desenvolver uma pedagogia que alcance as necessidades da criança, do conhecimento de Deus, das suas dinâmicas, da ética, dos relacionamentos. Precisa ter uma atividade que seja coerente com a sua idade, seja com o seu desenvolvimento, né? Então, se a gente tirar a criança do templo, quando estamos em adoração a Deus, precisa ser para que ela também tenha um espaço de adoração adequado à sua idade, adequado ao seu desenvolvimento, né? Senão, assim como Jesus chamou a atenção dos seus amigos, vai também chamar a nossa. Então a gente precisa pensar, né, a igreja como essa comunidade de fé inclusiva e acolhedora. Um outro ponto que eu quero destacar como igreja, como lugar seguro, e esse é um ponto bem delicado e importante, é que a igreja
Se a igreja é um lugar seguro, e a igreja como um lugar seguro, ela tem uma equipe selecionada e capacitada para o trabalho com criança e adolescente. A gente tem uma crise no trabalho com criança, ainda no país, que a gente não tem, né? Os trabalhadores são poucos. E se os trabalhadores são poucos, a maioria desses trabalhadores estão em outras áreas. Muitas vezes estão na pregação da palavra, que é muito bom, estão no louvor, estão fazendo muitas coisas no reino de Deus, isso é maravilhoso. Mas os trabalhadores são poucos, que Jesus diz. E poucos dos que já são poucos estão trabalhando com criança e adolescente. Ainda não perceberam essa beleza e o valor que Jesus dá para essas crianças. Então, quando você não tem muita gente trabalhando e aparece alguém que possa trabalhar com criança, você já quer aproveitar logo, já quer pegar essa pessoa para colocar, ela ainda não tem as habilidades, talvez ela não tenha o perfil, você nem sabe quem é essa pessoa, mas você tem uma necessidade, porque há uma pressão, às vezes, você como pastor, como pastora, como líder, precisa fazer acontecer o trabalho com a criança. Então, o primeiro que vem, né, talvez seja a resposta daquilo que você está pedindo, que você está precisando. Porém, a gente precisa fazer um critério muito importante, que é uma seleção de pessoas que vão trabalhar com criança e adolescente. Às vezes o trabalho não está preparado para começar por falta de pessoas. Pode esperar mais um pouco, né? A gente pode orar mais para Deus enviar trabalhadores, mas quando começar o trabalho que está sendo feito com pessoas que foram selecionadas e estejam capacitadas para trabalhar com a criança e adolescente. Então, uma coisa que eu quero pensar aqui com vocês, né? Dentro desse processo de seleção de voluntários, e voluntários também, não apenas funcionários, mas voluntários. Algumas igrejas têm pessoas que estão sendo remuneradas para isso, mas os voluntários também precisam ser selecionados. Então a gente precisa saber qual é o desejo, qual é a motivação dessa pessoa para trabalhar com criança e adolescente. Quais foram as suas experiências anteriores? Você tem um obreiro, chegou agora, alguém que gosta, vem de outra igreja, vem de outro estado, quero trabalhar com a criança, me identifico. Você já procurou saber da liderança da outra igreja, da outra comunidade de fé? Quem foi essa pessoa lá? Que tipo de trabalho ela desenvolveu? Como foi as experiências dessa outra igreja com essa pessoa, com o trabalho de criança e adolescente? Essa pessoa, por acaso, você sabe dizer se ela cometeu algum delito contra criança e adolescente? Você já se fez essa pergunta? Né? Então é preciso a gente checar os antecedentes, né? Checar com a outra igreja. Isso é maravilhoso se você tiver essa tranquilidade para fazer isso. E na verdade isso tem uma importância enorme. Eu um dia visitando uma organização parceira nossa do Projeto Calçada, uma líder me chamou numa conversa, uma coordenadora de um projeto, me chamou: por favor, Luciana, eu preciso da sua ajuda, porque é um caso delicado. Então a gente foi para uma sala, para sua sala, e a gente foi conversar. Ela disse o seguinte para mim: eu tive uma funcionária que ela foi pega com conversas. Um pai pegou o filho conversando com essa professora, conversas íntimas pela internet, no computador. O pai viu aquilo, achou estranho e viu que era professora e disse o seguinte: se vocês não demitirem, eu vou processar e tudo mais. Então essa professora foi demitida. Só que um mês depois, ela fez contato com essa coordenação, pedindo uma carta de referência. E a crise dessa coordenadora é ela: e aí, eu dou a carta de referência? Então eu quero fazer essa pergunta para você: se você fosse a coordenadora desse projeto que teve um problema grave, né, de alguém que veio e cometeu um abuso, né, uma violência contra a criança e adolescente, você daria uma carta de recomendação? Né? Claro que essa coordenadora não fez isso, a gente conversou, a gente esclareceu, eu me senti bastante honrada representando o Projeto Calçada, podendo orientar aquela coordenadora, mas isso é importante, né? A gente pensar, porque às vezes essa organização que fez esse pedido de referência, é bem interessante a gente pensar isso. Nós estamos pedindo referência para as pessoas que estão trabalhando com criança e adolescente nas nossas igrejas, né? A gente tem um material, um parceiro nosso, que é
a rede, na verdade, nós somos parte da Rede Mãos Dadas, e a Rede Mãos Dadas desenvolveu um material, um kit, um lugar seguro para criança. Esse aqui é um dos materiais, são vários manuais, e dentro deles tem um DVD. E nesse DVD é abordado sobre a importância de se fazer a seleção de pessoas que vão trabalhar na organização. Isso também vale para a igreja. Ali tem um vídeo, atores falando quando não foi feita essa seleção, o estrago que foi feito, né? E quando é feita essa seleção. Quando é feita essa seleção criteriosa, as pessoas olham assim, nossa, aqui o negócio é sério, né? Aqui as pessoas são sérias com o trabalho com a criança. Então, se elas estão mal intencionadas, com certeza elas não vão ficar ali. Mas, se há facilidade, como o caso de um abusador, ele fala, eu cheguei, falaram para mim, ó, você pode ficar naquela sala com as crianças e você vai fazendo o seu trabalho. E ele disse que começou a trabalhar, ele identificou uma menina que é mais caladinha e começou a fazer contato com ela. Daqui a pouco vai pedir para fazer tarefas fora do horário. Então você pode ter acesso a esse material, a gente depois vai mandar o link, Rede Mãos Dadas, da Rede Mãos Dadas, esse material é um lugar seguro para criança. Então eu preciso fazer essa seleção de pessoal. É preciso pedir carta de referência, né? Para as pessoas que você puder pedir. Uma outra coisa que a gente quer falar também é sobre treinamento. O treinamento das pessoas que vão trabalhar com criança e adolescente. A gente vê que as pessoas, elas têm assim, muitas pessoas têm um dom, têm um carinho, né? Têm afetividade. Só que no dia a dia do trabalho, as coisas podem... o clima pode ficar mais quente, digamos assim, né? As crianças alvoroçadas, alguma coisa acontecer fora da rotina, ou elas estarem mais emocionadas, mais agitadas, e aí as violências muitas vezes podem acontecer. Na cultura da pessoa que está trabalhando com a criança e adolescente, quando alguma coisa acontece nesse espaço que está fora do seu controle, né? A princípio, ela vai agir quando acontece isso em outros espaços. Quando a situação foge do controle, quando uma criança desafia às vezes a sua autoridade, ou quer ouvir aquilo, suas orientações, o que ela faz? Ela puxa pelo braço? Então, quando acontecer isso na igreja, ela também vai puxar pelo braço. Quando as crianças lá fora, em outros ambientes, na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, ela grita com as crianças, quando as crianças fizerem a mesma coisa da igreja, elas também vão gritar com as crianças. Talvez ela até bata. E o que vai acontecer? Vai bater também nas crianças da igreja. Isso parece um absurdo, né? Mas isso acontece. Isso porque cada um traz a cultura de como foi criado, né? Do trabalho onde está, da comunidade onde vive. E quando vai trabalhar com a criança, se ela não for orientada, ela vai agir tal qual agiram com ela no passado ou como ela está agindo em outros espaços. Então é preciso a gente pensar no treinamento. Por isso a gente tem como Projeto Calçada, para a gente fazer parceria com as organizações para usar a nossa metodologia, a gente faz a parceria com a organização e a organização está ciente disso e cada educador precisa se comprometer com o nosso código de conduta. Então nós temos aqui, né, que essa aqui é a nossa política de proteção, é um documento bastante extenso, a nossa política de proteção. E dentro dessa política de proteção existe o código de proteção para criança e adolescente. Aqui a gente dá as linhas gerais do que deve ser feito, do que nunca deve ser feito e de coisas que precisam ser evitadas. Por exemplo, em termos gerais, é inapropriado para qualquer pessoa em contato com criança e adolescente usar força física em qualquer circunstância. Gastar tempo excessivo com crianças e adolescentes. Ficar sós com crianças e adolescentes sem a supervisão de mais alguém da equipe, se não houver necessidade de você ficar só com a criança, porque vai ficar. Então aqui nesse código de conduta tem umas linhas gerais que o Projeto Calçada compartilha com as pessoas que estão fazendo o trabalho, né, de aconselhamento
nas organizações. A gente orienta para que a igreja, a sua igreja, ou sua comunidade de fé, também construa um código com linhas gerais, né? Orientações mínimas do que pode ser feito, o que jamais deve ser feito e o que deve ser evitado. Você pode ter acesso ao nosso código de proteção, né? Nós vamos também disponibilizar para você. Então, quando a igreja constrói linhas gerais, olha, aqui a gente não bate, aqui a gente não grita, aqui a gente trata com dignidade, a gente não trata com diferenciação. E essa pessoa vê os procedimentos e ela precisa assinar, se comprometendo a tratar a criança e adolescente assim, ela vai pensar, poxa vida, eu preciso mudar a forma de agir, né? E ela entra num processo também de desconstrução, né? E um processo de construção de valores no trato, né? Como a igreja faz, a igreja nos ensina, né? A cultura do reino é uma cultura de proteção, é uma cultura de cuidado, é uma cultura de amor, é uma cultura de respeito, é uma cultura de esperança. E essa mesma cultura tem que estar voltada para o trabalho com criança e com adolescente. Então a gente orienta você a construir na sua organização, com a sua equipe do Ministério Infantil, um código de proteção, um código de conduta para o trabalho de criança e adolescente. Então a gente está vendo aqui sobre isso, né? E eu quero ressaltar uma coisa interessante. Dentro do kit Um Lugar Seguro para Criança, das oficinas, né, que a gente também realiza e já ouvimos, existem dois tipos de abuso, né? O abuso pode ser voluntário e pode ser involuntário. O abuso voluntário, a pessoa ela se aproxima da criança, né? O acesso da criança está fácil, então ela vai, poxa, tem facilidade de entrar naquele Ministério Infantil, tem facilidade de dar aula para as crianças ali, tem facilidade, eu vou procurar os espaços para ter acesso à criança e daqui a pouco eu vou abusar. Então isso é um abuso voluntário. E existe o abuso involuntário. A pessoa veio cheia de amor, cheia de vontade de trabalhar, cheia de ideias, e quando chega lá, às vezes o estresse que ela está vivendo no seu dia a dia, quando ela se confronta com um quadro ou um momento difícil em relação ao trabalho com criança e adolescente, ela explode, né? Ela tem uma reação e ela acaba realizando, né, cometendo um abuso, gritando, batendo, outra coisa desse tipo. Esse é um processo voluntário. Então você precisa cuidar. Nós precisamos cuidar da nossa equipe, ver o nível de estresse. Se as salas também não estão tão lotadas de criança que uma pessoa dá conta de fazer tudo, né? É preciso compartilhar isso, ter essas talvez duas pessoas para administrar, salas com um número menor de crianças, se é possível, né, dentro da sua realidade, mas cuidar da equipe, ter conversas, ter treinamentos, e isso vai ajudar bastante. Então, também quero pensar, né, algumas coisas quando a gente está falando de abuso aqui, que o abuso, que talvez na mente já venha logo pensando, um abuso sexual. Mas existe um abuso sexual e há várias formas, né, de exposição dentro do abuso sexual ao ato em si consumado, a toques em partes íntimas, a exposição a coisas, a materiais pornográficos, exposição do corpo da criança, ou exposição do corpo do adulto ou do adolescente em relação à criança. O abuso sexual é um abuso, né? Mas há outro tipo de abuso, o abuso verbal, né? Os gritos, as palavras, né? As pragas que são jogadas nas crianças, né? As coisas que são ditas, o abuso psicológico, né? O abuso espiritual. Deus não gosta de criança que faz isso. Quem diz que Deus não gosta de criança que faz bagunça? Na verdade, Deus gosta de todas as crianças. E gosta de todos os adultos. Eu gosto tanto de adulto que faz tanta coisa horrível. Na nossa dimensão de amor, né? A gente não pode pensar a dimensão do amor de Deus. Então, quando a gente fala isso, Deus não gosta,
olha, Deus vai te castigar. Isso é um abuso espiritual que a gente precisa ter cuidado com isso. Mas o abuso também é negligência, né? A negligência é quando a gente deixa a criança lá, a negligência é quando a gente não dá aquilo que a criança precisa, né? E isso também acontece na igreja. O abandono, né? A questão do abandono, então, são situações de abuso, né? Que a gente está vendo. E eu queria destacar o seguinte, a gente está falando de abuso, que é a palavra comum, né? Que a gente tem, você talvez mais ouça. E há uma discussão hoje sobre essa palavra abuso, né? Porque abuso significa que é permitido o uso. É permitido o uso da criança para fins sexuais, né? Quando a gente fala abuso, é como se houvesse um uso abusivo. Então essa palavra tem sido refletida e pensada que, na verdade, o mais adequado é pensar em violência. Violência sexual, violência física, violência verbal, para que não haja um uso abusivo, né? Nenhuma criança é sujeita ao uso sexual. Na verdade, isso não é um abuso, é uma violência, né? Então, mas a gente está usando esse termo abuso, que é um termo comum, mas trazendo esse olhar de uma violência, que é a palavra mais dada. Então, pensando nessas violências que pode acontecer também na nossa equipe, com as pessoas que vêm, a gente precisa, por isso, ter treinamento. Trazer, levar nossos grupos para treinamento, participar de oficinas, participar de atividades dinâmicas, ouvir a nossa equipe, para evitar que esse tipo de situação de violência aconteça dentro das igrejas, né? Com as equipes que trabalham, né? Pensando assim, mas há também um risco de acontecer, não com as equipes que trabalham com a criança, mas qualquer outra pessoa da igreja. Então, para desmistificar, né, o abusador, ele não tem perfil. Aqui a gente tem a revista Criando um Lugar Seguro da Rede Mãos Dadas, é a edição, revista 16, você pode ter acesso nas bibliotecas, existe biblioteca, né, um site com todas as revistas que a Rede Mãos Dadas produziu. No passado a revista era física, hoje ela está digital, então você pode ter acesso, e essa revista fala sobre um lugar seguro para a criança e vai comentando, né, que a gente precisa construir esse lugar seguro, como melhorar a segurança das crianças nas organizações, e fala o seguinte, como identificar um possível agressor. Fala sobre isso, que não há um perfil, né, um rosto para o abusador, mas traz algumas coisas interessantes. A maioria dos ofensores sexuais de criança e adolescente são homens, mas há casos em que mulheres também podem abusar, um grau muito menor, mas é possível. Sexo com crianças tem mais a ver com poder e controle do que com sexo propriamente. O pedófilo ou o abusador sexual pode parecer pessoas mais atenciosas e talentosas, podem parecer excelentes candidatos com vastas experiências. Eles podem parecer ótimos trabalhadores que se relacionam muito bem com crianças. Eles frequentemente buscam contato com criança, tanto durante o trabalho como fora do trabalho. É possível que eles tenham poucas habilidades sociais no contato, no entanto, se relacionam melhor com crianças do que com adultos. Poucos pedófilos têm registro criminal. Apenas 3% dos ofensores chegam a ser julgados e condenados. A probabilidade de um pedófilo repetir o crime é muito alta. Ele geralmente escolhe uma idade e gênero, menina ou menino, de preferência. Eles muitas vezes escolhem crianças vulneráveis. A criança que às vezes está sozinha, o pai e a mãe estão ausentes, e a gente precisa proteger mais essas crianças. Não existe teste para detectar pedófilos, então precisamos estar alertas, padrões de comportamento. Uma coisa interessante, não é crime ser pedófilo. Isso é interessante. O ato de pedofilia que é crime. Né? As pessoas que têm uma inclinação pedófila precisam de ajuda. E aí você que está participando do congresso, você pode ouvir mais sobre isso na palestra que Remi Damasceno, pastor, psicólogo, também está trazendo nesse congresso. Então, o crime, né? Isso sim é crime, o ato da pedofilia.
Então a gente está vendo aqui, né, que a criança, ela precisa ser protegida. Então qual é o jeito? É você ficar olhando para as pessoas e achar que todas elas são ou não abusadores de crianças, né? Ofensores de crianças, né? Se você tiver um código de proteção, como a gente já viu, linhas gerais, se a sua igreja tiver uma política de proteção ou linhas gerais de procedimento, e todas as pessoas que forem ser membros dessa igreja, né, forem trabalhar com a criança especialmente, terem acesso a esse documento, isso vai diminuir muito a probabilidade de algum abuso, né, de alguma violência, especialmente sexual, acontecer com essas crianças e adolescentes na sua igreja. Então fica a nossa dica. Então a gente está vendo aqui que a equipe que trabalha com criança, ela precisa também ser treinada numa escuta atenta, né? Ter um olhar de cuidado para identificar quando uma criança ou uma adolescente está sendo vítima de alguma violência, né? A gente está ali no convívio, as pessoas que estão no convívio, elas podem perceber alguma marca diferente, uma reação diferente, alguma irritabilidade dessas crianças, apatia dessas crianças, né? Situações que talvez a criança está vivendo e ela traga ali uma fala que essa criança, um pedido de oração que ela faça, um desenho que ela faça. A gente então ter esse olhar cuidadoso, né? Se houver dúvida na equipe, alguma suspeita, compartilhar com a liderança, compartilhar com o pastor, compartilhar com o líder do ministério, compartilhar com você. Precisa ter um canal onde essas pessoas elas possam se reportar, não apenas ver a criança sofrendo e sofrer, mas saber e compartilhar, olha, hoje lá no culto infantil eu percebi isso, a criança trouxe isso, hoje na nossa escola dominical ou durante o acampamento, né? Ter essa rede de proteção dentro da igreja, né? Para todos estarem atentos. E também ter habilidade para aconselhar, né? A gente tem a capacitação do projeto Calçado para conselheiros cristãos para crianças e adolescentes que podem ter sido vítimas de violências. Se elas não têm essa habilidade para aconselhar, encaminhar também, né? Tanto encaminhar para aconselhamento, como conhecer a rede de proteção e os canais de denúncia, para serem feitas denúncias, né? Reportando para a liderança, como trazer essa criança, proteger essa criança. Né? Se há um risco, se há uma suspeita, há esses canais de denúncia que precisamos conhecer. E aí você tem também, dentro do nosso congresso, uma palestra sobre isso, né? Como denunciar, né? Um caso de suspeita ou de violência contra criança e adolescente. Fique ligado, não perca essa palestra. É tão interessante a gente estar alinhado sobre, a nossa equipe estar alinhada sobre essas coisas, esse canal de denúncia, identificar alguma criança que talvez está sendo vítima de violência, que inclusive tem uma lei, né? Uma lei criada pelo então senador, hoje prefeito Marcelo Crivella, em 2014. Ele diz, e essa lei obriga que as entidades públicas e privadas, clubes, organizações religiosas, escolas e creches, que abriguem ou recepcionem, ou ainda que de forma temporária crianças e adolescentes, tenham pessoas capacitadas para identificar sinais de maus tratos e comunicar os casos suspeitos ou confirmados ao Conselho Tutelar mais próximo. Isso é uma resolução, isso é uma lei, a Lei 13.046 de 2014, que cada organização que trabalha com criança e adolescente, inclusive a igreja, precisam ter pessoas capacitadas para identificar e para reportar em caso de denúncia, fazer as denúncias aos órgãos competentes. Então é bom que a gente está tendo essa conversa e você pega essa lei, vai estudar sobre ela, capacita a sua igreja, fale sobre isso. Uma outra, pensando sobre a igreja um lugar seguro, né, que nós temos falado sobre isso, né, lembrando que é uma igreja livre de ambiente de riscos, de acidentes físicos, é uma comunidade de fé inclusive e acolhedora, tem uma equipe selecionada e treinada, e aí a gente vai falar agora sobre a igreja como lugar seguro. É uma igreja que tem o estilo protetor de Jesus, né?
Quando a gente vê o texto de Marcos 10, de 13 a 16, a gente vê Jesus ali conversando, curando. Jesus estava fazendo a sua prática religiosa, a multidão do lado dele. As pessoas estão trazendo as crianças para perto dele, para Jesus abençoar essas crianças. Elas vieram com o propósito de serem abençoadas por Jesus. Só que próximo, o que acontece? Os amigos de Jesus, eles impedem as crianças de chegar perto dele. Jesus não gosta, Jesus vê isso, não gosta, fica indignado e ele chama a atenção dos amigos. Jesus, ele então corrige os amigos. Jesus então protege as crianças, valoriza, coloca a criança como modelo no reino de Deus. Jesus, ele defende as crianças, Jesus acolhe as crianças. Jesus ali é um modelo de proteção das crianças e dos adolescentes. É esse modelo que a igreja precisa ser. É esse modelo que Jesus convida a igreja, a sua igreja, né, que é parte do próprio Cristo, porque Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Então, nessa conexão do corpo de Cristo com o cabeça, que é Jesus, que a gente precisa ter esse estilo de proteção à criança e adolescente. Então, a gente está vendo aqui que essas crianças, elas estão sendo levadas para Jesus. Então, eu preciso ter essa preocupação também, em levar com segurança as crianças, também os adolescentes, para a comunidade de fé, né? Pensar nessas crianças, como levar essas crianças, né? Desse transporte, dessa ida à igreja, precisa ser uma preocupação nossa, levar as crianças à igreja, mas também levar com segurança. Uma coisa que esse texto traz também, é uma dura realidade, é que qualquer pessoa pode cometer uma violência contra criança e adolescente. O texto diz que os amigos de Jesus, os discípulos, impediram, né? Então qualquer pessoa, pastor, pastora, líder, a pessoa mais fofa da igreja, pode cometer uma violência contra criança e adolescente. Então nós precisamos pensar sobre isso, manter essa criança segura, né? Proteger. Por isso que a gente precisa ensinar a nossa equipe, trabalhar a nossa equipe, para que a gente tenha cuidado de como vai lidar com a criança. É preciso ter cuidado com a fala, mas também com a forma de tratar crianças. Como diz o nosso amigo Bebeto Araújo, a forma de se fazer também importa para Deus. Então, como que a gente está fazendo a nossa prática religiosa, incluindo a criança e adolescente ou não, isso importa bastante para Deus. Eu estive no norte do país e veio um testemunho bem difícil. Uma amiga, né, participando do grupo, ela falou o seguinte: no aniversário da igreja dela, o bolo era pequeno e tinha muita gente na igreja, e eles tiveram uma ideia. Eles falaram o seguinte: vamos levar as crianças para a cozinha, era uma cozinha ampla, levar as crianças para a cozinha e deixar lá com essa tia, enquanto os adultos comiam o bolo. Você pode imaginar um negócio desse? Mas você pode estar escandalizado: nossa, como assim as crianças não comeram o bolo? Mas quantos outros bolos, quantas outras coisas a gente deixa as crianças à parte, né? Elas não participam do melhor da festa, digamos assim, quando se trata da igreja, quando se trata das nossas atividades. Essa igreja, claro, mudou a forma de pensar, mas a gente precisa pensar: será que também nós não estamos tirando o bolo das crianças? Será que nós também não estamos, né, violando o direito dessas crianças participarem da vida comunitária, da vida de fé, do crescimento da vida de fé junto com Jesus na igreja? E a igreja, por ser uma igreja, uma comunidade terapêutica, ela vai abraçar outras pessoas, né? Outras pessoas que em outros grupos foram rejeitados, talvez outras pessoas que cometeram violências, inclusive contra criança e adolescente, elas vão procurar um espaço de acolhida, um espaço de cura, um espaço terapêutico, e elas vão para onde? Vão para a igreja, e pode procurar a sua igreja. E o que a igreja vai fazer? A igreja também vai excluir? A igreja com certeza vai abraçar essa pessoa. Mas como lidar com essa dinâmica da proteção com criança e adolescente num ambiente que também tem outras pessoas que foram, né, causadores de violência contra criança e adolescente?
Por isso, mais uma vez, assim como Jesus que instruiu seus amigos como lidar com essa criança, como lidar de fato com a criança e adolescente, como ser uma igreja inclusiva, nós precisamos orientar as pessoas, né? Se você tiver, se está ficando claro para você que é preciso ter regras mínimas nesse convívio com a criança e adolescente, um contato, no trabalho, como vai ser feito, nada que vai ferir, né, a Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é verdade. Então, toda conduta que você pensar no trabalho com criança e adolescente vai estar de acordo com o que a Bíblia diz. Né? Não é uma lei que vai sobrepujar a palavra de Deus, mas são regras mínimas para que qualquer pessoa tenha ela cometido algum tipo de delito contra criança e adolescente ou não, que chegar à sua igreja, a criança vai estar protegida. Porque o foco será a proteção da criança e não você ficar olhando para um rosto ou para o outro, achando, não, mas aquele no passado cometeu, então ele tem que ficar longe, esse aqui pode ficar perto porque esse não cometeu, e às vezes ele está prestes a cometer alguma violência. Então, se a gente tem uma conduta, assim como Jesus orientou a conduta dos seus amigos, a gente pode orientar a conduta das pessoas de modo que as crianças possam conviver com todas as pessoas, né, que são acolhidas pela igreja nas suas mais diversas histórias de vida, mas ainda assim elas estarem protegidas, assim como Jesus fez. Então a gente aconselha mesmo que você construa, converse com a sua liderança sobre uma política de proteção, né, ou um código de conduta. Nesse texto de Jesus, a igreja está sendo convidada para levar as crianças até ele, né? Enquanto as crianças são modelo de adoração, são modelos para a gente de pessoas que adoram a Jesus. Então a criança também participa, né, disso tudo. E um outro ponto que eu quero ressaltar, como a criança lugar seguro, obrigado que você ainda está aí, né, ouvindo, e agora a gente já está quase finalizando a nossa fala. A igreja, como espaço seguro, um lugar seguro, é uma igreja, né? É aquela que tem um olhar para as crianças que são de fora. Às vezes a nossa grande apreensão é como que eu vou cuidar das crianças aqui dentro. E existe toda essa dinâmica, o lugar tem que ser seguro, a equipe, treinar e tudo. Ainda tem alimento, ainda tem lanche, né? E tal, recurso, meu Deus! Aí Jesus fala o seguinte, olha, Deus, olha só o que Jesus falou, hein? Assim é a vontade do vosso Pai Celeste, que não se perca nenhum só desses pequeninos. Você está achando que Deus só se preocupa com a criança que está lá na sua escola dominical, lá no culto infantil? Não. Deus está com o ouvido aberto para a criança da sua igreja, mas também para aquela criança que está sofrendo de violências dentro de casa. A criança que está desamparada, a criança que quer conhecer Deus, a criança que está fazendo, sabe, eu quero conhecer Deus, quem é, e está fazendo suas orações, e Deus, claro, está ouvindo, porque Ele não quer que essa criança não se perca. Ou a criança que talvez não está fazendo orações, está fazendo outras coisas perigosas, difíceis, né? Ela precisa da ajuda, ela precisa do Senhor. Então, pensando numa igreja como um lugar seguro, a igreja precisa ser um lugar seguro para essa criança estar lá fora. Essa igreja, quando ela pensar num lugar onde eu poderia ir para ser uma pessoa feliz, onde eu posso ir porque as pessoas vão me acolher, elas pensarem na sua igreja, elas pensarem na sua comunidade de fé. É isso que Deus quer que a gente faça. A igreja, ela tem o dever de cuidar também das crianças da comunidade, da mesma maneira como trata as crianças que estão dentro do templo. Ser modelo de Jesus no trato, no cuidado, no anúncio do amor de Deus, por palavras e por obras. Jesus está com seus ouvidos atentos às orações e necessidades das crianças e adolescentes que estão dentro e fora do aprisco. Está disposto a proteger e tratar com amor e honra a todas elas. E se você deseja que sua igreja se aperfeiçoe nesse cuidado de criança e adolescente, eu quero fazer alguns convites para você. Nós temos a capacitação para usar a metodologia da Bolsa Verde, né? Que é um aconselhamento individual para tratar esses traumas que as crianças
passaram, né? Podem ter sofrido. Participe, veja, por favor, nosso calendário, acesse nosso site. Também nós temos oficinas, um lugar seguro para criança. Nós vamos retomar essas oficinas. Temos recebido muitos convites. Então, em 2019, nós vamos ter uma agenda de oficinas, um lugar seguro para criança, onde a gente vai falar mais sobre esse tema, interagindo e fazendo os exercícios juntos, atividades, para a gente refletir mais, né? Trazer uma sensibilização, uma conscientização sobre a igreja como um lugar seguro e também as organizações ou outros espaços seguros para a criança e o adolescente. Então você também tem o site da Mãos Dadas, tem outros materiais maravilhosos que você pode acessar para o seu crescimento pessoal e da sua equipe. Eu quero desejar que você continue conosco nesses dias, nas demais palestras que você vai ter possibilidade de assistir, né, que você faça suas anotações. Você também pode fazer perguntas, coisas que você quer um pouquinho mais de detalhamento, esclarecimento. Você pode fazer as suas perguntas enquanto você vai ouvindo a palestra. Você pode jogar suas perguntas, né? E a gente vai tentar dar esse feedback para você. E eu desejo sinceramente que a sua igreja, a sua comunidade de fé seja um lugar seguro para crianças. Talvez você ouviu muita coisa que pensou, meu Deus, e agora? Vá colocando cada ponto, cada passo, vá seguindo as orientações de Jesus, converse com a sua equipe, converse com o seu pastor, e se você for o pastor ou a pastora, converse com as pessoas que estão cuidando das crianças. Essa é um convite de Jesus para nós, que nós devemos levar as crianças até Ele de forma segura, que Ele sabe muito bem como cuidar delas. E é isso que Ele está fazendo com a gente. Ele está nos ensinando a cuidar das crianças e dos adolescentes como pessoas, mas em condição peculiar de desenvolvimento. Que Deus abençoe você, abençoe as crianças e os adolescentes no ministério e continue com a gente.